O nosso país, ele vem suportando ao longo dos anos o abuso e o crime dos cartéis, das milícias, das máfias, etc. E tudo isso é muito desfavorável para o crescimento de um povo, de um ambiente. Tudo isso é desfavorável para uma sociedade. Mas a ação mais destruidora que hoje o Brasil enfrenta é a reserva de mercado na saúde. Por exemplo, esta é a lucrativa e criminosa bandeira erguida pela medicina de interesse econômico. Por conta disso, o sofrimento hoje da saúde é rigoroso. Nesse meu primeiro biênio aqui na Câmara de Campinas, eu comecei a conhecer a optometria. Por acaso eu comecei a conversar com o optometrista na cidade. Pelo fato de ter morado fora do Brasil, eu nunca me consultei com oftalmologistas, porque eu não tenho doença. Eu tenho uma pequena deficiência que é meio grau de um lado, meio grau do outro, então nunca precisei do médico. E comecei a buscar informações sobre optometria dentro do nosso país e vi que os optometristas eles sofrem o bullying profissional. Eles são vítimas de um tipo de fobia acadêmica. Por exemplo, a fobia é um tipo de perturbação que é caracterizada por medo ou por aversão persistente a um animal, uma pessoa, a um grupo ou uma situação. Mas existe hoje, no nosso país, ao longo do tempo, foi crescendo a optofobia. Hoje existe um grupo de optofóbicos, que é aqueles que têm aversão à saúde básica da visão. Tem aversão aos profissionais que se formam, tem aversão àqueles que investem no estudo. A coisa é tão séria que eu tive uma reunião aqui em Campinas com o ex-presidente do Hospital Beneficência Portuguesa e ele não sabia o que significava optometrista. Ele não sabia o que era optometria. E para tirar dúvida, ele ligou na minha frente, no Viva Voz, para um médico oftalmológico. Doutor, eu estou aqui com um vereador, amigo nosso, ele está me falando de optometria. O que é isso? Isso é legal ou ilegal? E aí o doutor falou, veja bem, veja bem não. Só me responda se é legal ou se é ilegal. Porque eu tinha falado que o optometrista estuda, que o optometrista tem uma formação, o MEC dá o seu diploma, existe uma portaria no Ministério do Trabalho. Então ele falou, realmente, fora do Brasil tem uma legalização e do Brasil tem esse conflito de interesses. Esse conflito de interesses vem produzindo a tal fila de espera. Esse conflito de interesse me faz ter em mãos documentos como esse assinado pelo secretário de Saúde aqui de Campinas, onde nós temos 33 mil pessoas na fila de espera hoje. São 500 pessoas por posto de saúde. Nós temos 64 postos de saúde. E quem faz acuidade visual, quem faz triagem, é uma enfermeira nos postos de saúde um dia por semana. E essa enfermeira, o que ela faz? Ela manda uma pessoa fechar o olho, coloca a fotografia de uma laranja ou de um elefante, se a pessoa for, por exemplo, analfabeta, não conhece letra, então coloca lá uma fotografia de um animal, para a pessoa e vai aproximando. Está vendo, não está vendo? Está vendo, não está vendo? E ali ela pega, tem um entendimento de grau, ela diz que coloca 0, isso, 0, aquilo. Então, esse é um tipo de absurdo. Analisando tudo isso, comecei a procurar o secretário de Saúde, conversar sobre optometria, e ele sempre dizendo, vereador, realmente é porque a classe médica é muito forte. Ou seja, que se dane as pessoas que estão ficando míopes, que se dane as pessoas. Por exemplo, você hoje somando a população do Uruguai, de Portugal, da Grécia, se você for somando Suíça, todas essas populações não chegam ao número de míopes que o Brasil tem hoje. Então essa agressividade, isso aí para mim são produtores de lama, são a mesma coisa dos caras que destruíram aí as barragens, para mim são produtores de lama, as pessoas que são contra a saúde básica da visão. Eu estive em Londres em janeiro e fui em vários, inclusive no Museu da Optometria. Lá quando você fala que a optometria não é aceita, não é reconhecida no Brasil, que tem restrições, eles riem da sua cara e falam, só no Brasil. Então nós estamos passando vergonha. Eu falei com o prefeito, conversei muito com o prefeito Jonas, no meio do ano mais ou menos, foi na Alemanha, eu falei para ele, prefeito, procure saber sobre optometria na Alemanha. Ele ia para a China, prefeito, procure saber sobre optometria na China. Hoje,
Nós temos um sistema maldoso. Eu vejo também que a força da oftalmologia está na fraqueza dos optometristas, que não se posicionam, muitos não se posicionam. Eu sei que todos têm que pagar sua conta, mas a pessoa tem que ter posicionamento. Nos bastidores, muitos oftalmologistas apoiam a optometria. Então, cabe ao vereador, que tenho como dever fazer uma lei, proporcionar uma lei, para que, então, nós venhamos ter gabinetes optométricos, para que nós, então, possamos ter optometrista atendendo na rede pública, porque, para que você tenha uma ideia, eu vou fazer apenas o posto de Campinas. Cada posto de saúde só pode mandar 8 pessoas por mês para as clínicas que atendem a saúde da visão aqui em Campinas. Se tivesse um optometrista num posto de saúde, no mínimo ele atenderia 20 por dia. Então, quer dizer, quem perde é a cidade. Mas a reserva de mercado, a força optofóbica que nós temos na cidade, que nós temos no país, é o que faz com que haja esse tipo de atraso. Essa questão relacionada à optometria já está passando da hora. A situação dos optometristas, o desprezo aos optometristas é feito em mesinha de bar, mesinha de uísque, se reúnem ali e ali eles se posicionam, vamos arrebentar com eles, vamos fechar isso, vamos falar com a vigilância sanitária. Inclusive, eu provoquei uma reunião com a Vigilância Sanitária de Campinas e fui lá só fazer uma perguntar a quem ela se submetia. É a oftalmologia ou a Secretaria de Saúde? Então, eu fiz isso porque era necessário, porque no evento passado eu vi muitas bobagens aqui nesse ambiente. Então, meus amigos, é isso. Esse projeto, ele está calçado, foi feito com base na Procuradoria da Casa. Vamos para o combate. Chegou a hora de acabar com a pouca vergonha, esse desprezo, esse relaxo nos postos de saúde, que a pessoa hoje quer tirar uma carta de motorista e vai no posto de saúde, eles dizem 8 meses para você tirar, para você fazer o exame. Mas eu fico revoltado com a covardia de secretário de saúde, eu fico revoltado com a covardia de muitos vereadores, eu fico revoltado com a covardia de muitas pessoas que se submetem a um sistema que está preso a um decreto de 1932. Mas nós vamos acabar com isso, e eu tenho certeza que os optometristas unidos e conscientes, quem vai ganhar é a população. Muito obrigado.